Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma chuva fina caía sobre as calçadas rachadas da cidade, refletindo os postes de luz como fragmentos trêmulos. Em um beco estreito e escuro, um senhor negro caminhava lentamente, apoiando-se em sua bengala. Seu rosto carregava as marcas de uma vida longa e árdua, rugas profundas, mãos calejadas, um olhar cansado, porém determinado. Seus passos, embora calculados, ressoavam com uma confiança surpreendente. Ele não fazia ideia de que estava sendo observado. De repente, na esquina do beco, surgiu um jovem delinquente, com os olhos ardendo de desafio e ódio. Ele zombou, o olhar repleto de desprezo por aquele velho que ele considerava fraco. "Velho, anda logo", gritou antes de empurrá-lo violentamente. O velho cambaleou, mas permaneceu de pé. Respirou fundo, com os olhos fixos no agressor, numa calma sinistra. O jovem, convencido de que se tratava de um velho inofensivo, ergueu a mão e o golpeou sem hesitação. O que ele não sabia era que aquele homem era mais do que apenas um velho. Ex-soldado e veterano do Vietnã, ele havia sobrevivido às selvas mais implacáveis, emboscadas, incêndios devastadores e a ameaça constante da morte. Cada cicatriz, cada tremor em sua mão, carregava a história de uma coragem e disciplina extraordinárias. O silêncio do beco parecia ficar mais pesado. As gotas de chuva caíam como que para sublinhar a tensão crescente. O jovem delinquente acabará de despertar um instinto ancestral, uma mistura de força, controle e vingança que a idade não havia atenuado. Aquela noite mudaria para sempre a vida de ambos. O bandido zombou, confiante. Pensava que tinha em mãos um velho frágil, incapaz de se defender. Mas o velho, imóvel por um instante, deu um passo para trás, depois outro. Seus olhos frios e penetrantes fixaram-se no jovem com uma intensidade que fez o bandido hesitar por um segundo. Então, com um movimento fluido e surpreendente, o veterano esquivou-se do golpe seguinte, usando uma técnica de luta aprendida décadas antes nas selvas do Vietnã. Num instante, derrubou o bandido no chão com força e precisão inesperadas. O jovem tentou se levantar, mas o veterano já estava sobre ele, cada movimento calculado, cada ação controlada. O bandido se debateu surpreso e em pânico. A rua pareceu subitamente silenciosa, como se prendesse a respiração. O velho o segurou com firmeza, o olhar severo, revelando que a idade em nada havia diminuído seus reflexos. "Você não sabe com quem está lidando, garoto", murmurou ele com a voz baixa, mas carregada de autoridade. "Você despertou algo que jamais compreenderá." O jovem ofegante percebeu que sua arrogância acabará de ruir. Aquele não era um homem qualquer. Era um homem que encarara a morte, que sobrevivera onde poucos teriam sobrevivido. E agora percebera que sua própria vida corria perigo se sua arrogância persistisse. O veterano, sem infligir um ferimento fatal, derrubou o bandido no chão e recuou. O jovem, tremendo e humilhado, compreendeu que acabará de aprender a lição mais dura de sua vida. O velho, recuperando o fôlego, apoiou a mão na bengala e seguiu seu caminho, deixando para trás um beco transformado e um jovem marcado para sempre pela força silenciosa de um veterano. Na manhã seguinte, o bairro já fervilhava de rumores. Os moradores comentavam em voz baixa sobre o incidente no beco. "Você ouviu o que aconteceu ontem à noite?" Sussurravam nos saguões dos prédios e nas portas dos cafés. O bandido, aquele que se achava invencível, tinha sido derrubado por um velho. Apenas um velho, ou pelo menos era o que todos pensavam. Mas para aqueles que conheciam o veterano, isso não foi surpresa. Muitos sabiam que ele havia servido no Vietnã, enfrentado horrores e sobrevivido ao inimaginável. O que eles não sabiam era que essa força silenciosa serviria de lição para toda a comunidade. Em seu apartamento, o velho limpava sua bengala, refletindo sobre o confronto. Ele sabia que a violência bruta não resolvia nada, mas queria causar impacto, mostrar que o medo e a brutalidade não tinham lugar ali. Decidiu então não permanecer nas sombras. Começaria a conversar com os jovens do bairro, compartilhando sua história, ensinando-lhes disciplina, respeito e coragem. O agressor, por sua vez, passou a evitar o velho. Cada esquina, cada olhar, o fazia lembrar da humilhação. Sua reputação no bairro começou a ruir. Os outros jovens, testemunhas do incidente, começaram a refletir sobre seus atos. O medo misturado ao respeito, aos poucos foi se instalando. O veterano, sem sequer erguer o punho uma segunda vez, acabará de semear uma semente na vizinhança. Uma semente de respeito, coragem e justiça. E todos aqueles que cruzaram seu caminho começaram a entender que nunca se deve julgar um livro pela capa.
O beco onde tudo começou permaneceu silencioso, mas agora carregava em si a história de um velho negro, um ex-soldado, que transformou o medo e a violência em uma lição duradoura para todos. Alguns dias depois, o bairro estava em polvorosa. Os moradores ainda comentavam o incidente, e o jovem delinquente sentia todos os olhares sobre si. Sua arrogância havia desaparecido, substituída por um medo persistente e uma vergonha crescente. O veterano, por sua vez, decidiu que era hora de encerrar aquela história. Convidou o jovem a acompanhá-lo no pequeno parque perto do beco onde tudo começara. Os vizinhos curiosos reuniram-se discretamente para observar, mas mantiveram distância. O jovem chegou hesitante com o olhar desviado. O veterano o esperava, ereto e calmo, seu uniforme civil denunciando seu passado militar. Ele colocou uma mão firme no ombro do jovem e disse em voz baixa, porém poderosa: "Você acha que a força lhe dá o direito de humilhar os outros? Você acha que o medo e a violência podem impor respeito? Mas olha ao seu redor." Ele gesticulou em direção aos vizinhos, às crianças e aos adultos que o observavam. A verdadeira coragem não está em atacar, mas em proteger, ensinar e respeitar. O que vocês fizeram não foi força, foi fraqueza. O jovem, tremendo, baixou a cabeça. Lágrimas brotaram em seus olhos. A lição era clara. O verdadeiro poder não reside na violência, mas no autocontrole e na dignidade. O veterano não o atingiu uma única vez. Seu olhar, sua postura calma e sua autoridade foram suficientes para transformar o jovem. A partir daquele dia, o delinquente mudou. Ele começou a ouvir, a aprender, a entender que respeito e disciplina valiam muito mais do que medo. E por toda a vizinhança, as pessoas se lembravam daquela noite em que um senhor negro, veterano do Vietnã, transformou o medo em respeito, a violência em lição, e mostrou que a idade e a sabedoria podem ser mais poderosas do que a força bruta. Passaram-se semanas e o bairro começou a mudar lentamente. Os jovens que antes aterrorizavam as ruas agora olhavam para o veterano com respeito, até mesmo admiração. Alguns vinham conversar com ele, curiosos para saber sobre seu passado, suas experiências no Vietnã e, sobretudo, suas lições de vida. O delinquente, porém, havia mudado completamente. Não era mais o adolescente arrogante e violento de outrora. Agora, ajudava os mais jovens a canalizar sua energia, resolvendo seus conflitos por meio do diálogo, em vez da força. O veterano o transformará sem levantar uma mão, por meio do exemplo, da disciplina e da sabedoria. O velho chegou a organizar alguns encontros no parque onde tudo começou. Ele contou suas memórias, falou sobre escolhas difíceis, medo e coragem e, acima de tudo, sobre a importância do respeito mútuo. Cada história cativou os moradores, jovens e idosos, e reforçou a ideia de que a maior força reside no autocontrole e na dignidade. As crianças da vizinhança começaram a chamá-lo de Vovô Coragem. Até mesmo os adultos, que muitas vezes ignoravam a violência, se sentiram inspirados por sua presença. O beco onde o bandido o atacou tornou-se um símbolo, um lugar onde a intimidação falhou diante da sabedoria e da coragem de um homem que passou pelo inferno e sobreviveu. O veterano, agora uma figura icônica no bairro, semeou mais do que medo naqueles que desejavam fazer mal, semeou respeito, disciplina e esperança. Seu legado residia não apenas em seus feitos passados, mas na transformação daqueles ao seu redor. E sempre que surgia um conflito, todos se lembravam da lição do velho: o verdadeiro poder não vem do punho, mas da mente.